Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Atendendo a pedidos, este será um episódio especial, inteiramente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. Assim que publicamos o vídeo da semana passada, vários deles vieram aqui no nosso canal no YouTube para perguntar por que Carta Capital estava se omitindo em relação ao relatório do TCU mencionado por Bolsonaro, a indicar que metade das mortes atribuídas à Covid no ano passado não eram provocados pelo vírus coisa alguma, e sim eram por outras causas, sabe-se lá Deus quais sejam. Não é conclusivo, mas em torno de 50% dos óbitos por Covid ano passado não foram por Covid, segundo o Tribunal de Contas da União. Não é? Pois o desejo de vocês é uma ordem. Não apenas vou mandar a real sobre esse relatório, como mostrarei como funciona o esquema de inflar as mortes por Covid no Brasil, para o desespero de quem tenta esconder a verdade de todos. Preparados para a revelação? Então reparem se não estão sendo vigiados por inimigos da pátria e acomodem-se no sofá que o programa já vai começar. Parecia até um ataque orquestrado. Assim que o programa da semana passada foi publicado no YouTube, centenas de bolsonaristas vieram aqui externar o seu repúdio à Carta Capital e nos homenagear com os seus infalíveis dislikes. Muitos fãs de carteirinha do programa, desses que estão sempre por aqui cornetando ou reclamando das indicações do YouTube, nos alertaram que a casa caiu. O TCU havia acabado de revelar um relatório mostrando que os governadores inflacionaram as mortes por coronavírus no Brasil, com o objetivo de obter mais recursos federais para o enfrentamento da pandemia ou para encher os próprios bolsos, vai saber. O Joel deu a letra. 50% das mortes por Covid em 2020 estão sob suspeita no TCU. Vai tomar vergonha na cara, Carta Capital. O Técio acrescentou: fala aí, senhor Rodrigo do TCU, hipócrita. Vários outros fizeram comentários semelhantes. Atordoado, só consegui recobrar os sentidos após comer um pão com mortadela. Foi então que dei um Google e descobri toda a verdade. Bolsonaro sabe do esquema. Não é conclusivo, mas em torno de 50% dos óbitos por Covid ano passado não foram por Covid, segundo o Tribunal de Contas da União. Não é? Esse relatório saiu há alguns dias, logicamente que a imprensa não vai divulgar. Isso aí, muita gente suspeitava, muitos vídeos, vídeos que vocês viram, né, no WhatsApp, etc., de pessoas que reclamando que o ente querido não faleceu daquilo. Não demorou muito para o Tribunal de Contas da União vir a público esclarecer. O relatório mencionado por Bolsonaro não é de autoria da corte. Trata-se, na verdade, de uma avaliação pessoal feita por um servidor do TCU e que não consta em quaisquer processos oficiais da casa. O documento repleto de ilações foi produzido pelo auditor Alexandre Marques, que compartilhou com o seu pai, militar e amigo de Bolsonaro, os seus devaneios conspiratórios. Coube ao coronel reformado Ricardo Silva Marques a tarefa de vazar o relatório, ele que hoje ocupa um cargo na gerência de inteligência da Petrobras. Diante da confusão criada pelo servidor, o ministro corregedor do TCU, Bruno Dantas, pediu para a Polícia Federal investigar a inclusão da peça com informações distorcidas sobre a Covid dentro do sistema do órgão. Segundo ele, pode ter ocorrido manipulação da atividade fiscalizatória do TCU em razão de sentimento pessoal do auditor.
Confrontado pelos fatos, Bolsonaro admitiu que errou ao citar o relatório fajuto, mas insistiu na tese de que alguns estados fizeram supernotificação de mortes por coronavírus em busca de mais recursos federais. O TCU está certo. Eu errei quando falei tabela. O certo é acordo. Tem uma lei complementar do ano passado que diz que a distribuição de verbas do governo federal para estados levava-se em conta alguns critérios. O mais importante era a incidência de Covid. E o próprio TCU dizia o quê? Que essa lei complementar poderia incentivar uma prática não desejável da supernotificação de Covid para aquele estado ter mais recursos. Então o que acontece? Se vocês olharem a tabela de mortes, tabela oficial de mortes, de 2015 para cá, ano após ano sobe o número de mortes em relação ao ano anterior. 5%, 7%, 8%, 15%, varia por aí. Se você tirar o número de mortes por Covid o ano passado, são mais ou menos 200 mil, tá? De 2019 para 2020, não teríamos um crescimento no número de mortes. Teria um decréscimo, seria um crescimento negativo. Então isso leva a um indício enorme, no sentido de que houve sim supernotificação pela prática indesejável, apontada por acordo do TCU, que isso poderia acontecer para governadores conseguir mais recursos. É exatamente o oposto do que os especialistas afirmam. Devido às falhas na testagem de pacientes, é possível que muitas vítimas da Covid tenham sido sepultadas sem o diagnóstico da doença. Ou seja, o número real de óbitos por coronavírus é maior do que aquilo que aparece nas estatísticas oficiais. Os próprios boletins do Ministério da Saúde evidenciam a subnotificação de casos. Este daqui, por exemplo, revela que o Brasil registrou 4.939 mortes por síndrome respiratória aguda grave em 2019. Com a entrada do coronavírus em território nacional no ano seguinte, esse número cresceu quase 50 vezes. Foram mais de 246 mil óbitos em 2020. Agora, reparem nessa tabela. Cerca de 70% das mortes por síndrome respiratória aguda grave tiveram diagnóstico confirmado para Covid-19. Apenas 0,5% para outros vírus ou agentes etiológicos. Os outros 29,2% restantes, mais de 70 mil mortes, não tinham causa especificada ou estavam sob investigação. Para os especialistas, a maior parte desses óbitos indeterminados foi causado pela Covid. Afinal, o Brasil registrava menos de 5 mil mortes por doenças respiratórias a cada ano antes do início da pandemia. Fiquem tranquilos, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, os links desses 2 boletins do Ministério da Saúde para vocês mesmos consultarem. Até hoje, por sinal, o Brasil tem uma das menores taxas de testes aplicados por 1.000 habitantes. Além disso, a falta de leitos de internação em momentos críticos da pandemia fez com que o número de óbitos em domicílio disparasse no ano passado, uma alta de 22,2%, segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Pera lá, Rodrigo, o título desse vídeo nos induz a outra conclusão. Parece até que Bolsonaro realmente conhece algum esquema que infla o número de mortes por coronavírus no Brasil. Bem, antes que eu seja acusado de clickbait, me permitam esclarecer. É exatamente isso que eu quis dizer. Bolsonaro sabe a verdade porque é ele quem está inflando as mortes por coronavírus no Brasil. Toda vez em que ele minimiza a pandemia, em que promove aglomerações, em que incentiva a população a desrespeitar as medidas de isolamento social, ele contribui decisivamente para aumentar as mortes por coronavírus no Brasil. Óbitos reais e não fictícios.
Agora, o ex-capitão quer inclusive acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção em ambientes públicos, na contramão do que dizem todos os especialistas. Acabei de conversar com um tal de Queiroga, não sei se vocês sabem quem é, né? Nosso ministro da Saúde. E ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados, para tirar esse símbolo. Esse comportamento irresponsável induz parcela expressiva da população a não se proteger contra o vírus, colocando em risco não apenas a sua própria saúde, mas a de todas as pessoas que estiverem à sua volta. Reparem bem, quantas pessoas vieram aqui falar no tal relatório do TCU que desmentia as mortes por coronavírus no ano passado? Dezenas. E quantas voltaram para retificar a informação, dizer que o próprio presidente admitiu o erro? Nenhuma. Zero. Talvez essas pessoas nem ficaram sabendo que o relatório do TCU era uma fraude. Ficaram com a primeira versão da história. Há tempos eu gasto a saliva para desmentir as fake news a respeito desse tema. No primeiro programa do Manda no Zap, em abril do ano passado, eu falei, por exemplo, sobre a multiplicação de primos de porteiro que perderam a vida com uma explosão de um pneu de caminhão, mas tiveram a morte misteriosamente associadas ao coronavírus. Lembram-se dessa cascata? Pois é, também teve uma avalanche de denúncias de caixões sendo enterrados vazios ou com pedras no seu interior, e até o caso de um vereador que abriu um caixão com facão para provar que a pessoa que estava dentro não havia morrido de coronavírus coisa alguma. E pasmem, esse vereador era do PT, acabou afastado pelo partido. E engana-se quem acredita que essas cascatas não colam. Segundo uma pesquisa do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, que ouviu mais de 2.000 brasileiros no fim de abril, ao menos 22% da população brasileira acredita que a Terra é plana, 30% consideram a cloroquina eficaz para tratar a Covid, 50% acham que o coronavírus foi fabricado em laboratório pelo governo chinês. E 56%, pasmem, 56% acham realmente que os hospitais recebem dinheiro para aumentar o número de mortos por coronavírus no Brasil. Chocante, não? E o que podemos fazer a respeito? Bem, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e, claro, assine Carta Capital. Há várias opções disponíveis, uma delas deve caber no seu bolso. Um forte abraço e até a próxima semana.